Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Augusto visita Álvaro. O vilão ressalta que o alcoólatra o ameaçou. Álvaro exige que Augusto o tire da cadeia. O alcoólatra culpa o vilão pela prisão. Augusto insinua que a palavra de Álvaro não tem valor. O alcoólatra ameaça entregar a cabeça do vilão para Jerônimo. Álvaro relembra que Augusto já colocou uma praga na Bonita para acabar com a plantação. Eles têm uma lembrança. Álvaro relembra que ajudou Augusto a cometer o crime. Eles reconstituem o ocorrido. No passado, Augusto fala para Álvaro que vai plantar a mesma uva da Bonita na Cruz do Amor. Eles roubam o sarmento de Rafael. Na atualidade, Augusto ressalta que pode afundar Álvaro no buraco. Renata fica sozinha. Uma pessoa misteriosa se aproxima. Jerônimo reencontra a mocinha. Álvaro fala para Augusto que não tem nada a perder. O vilão exige que o alcoólatra siga calado. Álvaro comunica a Augusto que cansou de ser um derrotado. O alcoólatra volta a falar sobre o roubo do sarmento. Álvaro insinua que Augusto precisava de Rafael morto. O alcoólatra relembra que o vilão exigiu a dispensa da autópsia. Álvaro e Augusto trocam ofensas. O alcoólatra ressalta que teve um bom professor. Renata tenta expulsar Jerônimo da fazenda. Ele crê que ela aceitou namorar com Augusto. Jerônimo desconfia de Renata. Ele fala para ela que recebeu os papéis do divórcio. Jerônimo insinua que Renata fez tudo premeditadamente. Ela não consegue se defender. Jerônimo admite que Renata sabe machucá-lo. Ela o informa que está na fazenda contra a sua vontade. Jerônimo ressalta que Renata não conhece Augusto. Ela o chama de duas caras. Augusto aceita ajudar Álvaro. O alcoólatra exige que o vilão entre em contato com o advogado. Augusto segue as ordens de Álvaro. Jerônimo insinua que Renata o expôs ao ridículo. Ele crê que ela estava planejando a nova vida. Renata relembra o conselho de Gonçalo. Ela decide não contar a verdade para Jerônimo. Renata mente para o vingativo. Ele sugere que ela o poupe dos detalhes. Jerônimo reitera para Renata que eles não são mais nada. Matilde segue eufórica. Alzira entra na cozinha. Ela vê Carina e se assusta. Alzira revela para as amigas que o pai do seu filho é Ezequiel. Todas ficam aliviadas. Manuela sugere que Alzira não fale sobre a gravidez na frente de Carina. Audalisca ressalta que a costureira precisa descobrir a verdade. Alzira revela para Carina que Álvaro é estéril. Audalisca ressalta que a costureira pode ter filhos. Carina passa mal. A costureira corre. Jerônimo não entende o motivo de Renata ter aceitado ir ao encontro. Ela relembra que ele a enganou. Renata insinua para Jerônimo que se vingou dele. Ele a chama de cruel. Renata insinua para Jerônimo que Augusto está chegando. Ela informa ao vingativo que não quer estressar o vilão. Renata fala para Jerônimo que Augusto é leal e honesto. O vingativo insinua que a mocinha foi desleal. Eles seguem brigando. Renata informa Jerônimo que ninguém pode saber que ela está na fazenda. Ele a comunica que não vai espalhar a fofoca, pois não quer ser visto como corno. Jerônimo é frio com Renata. Ela desaba e chora. Alzira se desculpa com as amigas. Ela reitera que Carina deve terminar com Álvaro, pois foi enganada. Manuela e Matilde concordam. Elas amaldiçoam Álvaro. Lázaro aparece na cozinha. Julieta come com Matias. Ela pede para conhecer Adriana. Matias comenta com Julieta que a família não está passando por um bom momento. A responsável informa ao bonitão que Suzy deve se desculpar com Adriana. Matias comenta com Julieta que a sua vida está um caos. Ela reitera que é amiga dele. Eles ressaltam que da tragédia surgiu uma grande amizade. César leva Adriana para a cozinha. Ele a informa que vai mostrá-la os segredos da culinária. Adriana sofre por Honório. César sugere que a baixinha visite o pai. Adriana planeja ir ao presídio quando melhorar. César fala para a baixinha que vai preparar um bolo. Ele nomeia Adriana como a sua ajudante. A baixinha anota a receita. César joga farinha em Adriana. Eles fazem uma algazarra na cozinha. Adriana joga ovos em César. Ela o atinge. Eles gargalham. Carina não consegue parar de chorar.
Lázaro se aproxima da costureira. Ele a aborda. Eles se abraçam. Lázaro fala para Carina que já sabe de tudo. Ela ressalta que Álvaro é cruel. Lázaro fala para Carina que o alcoólatra não merece as lágrimas dela. Ela relembra que viveu uma vida de mentira. Carina recorda que Álvaro a humilhava e a culpava pelo fato de não poder ter filhos. Lázaro beija a cabeça da costureira. Ele sugere que Carina esqueça Álvaro. A costureira decide parar de sofrer. Carina planeja confrontar Álvaro. Constanza lê a carta de Honório. Ela surge no presídio. Honório tenta se recusar a ver a esposa. Constanza insiste para o marido falar com ela. Honório ressalta que o presídio não é o lugar para a esposa. Ele informa Constanza que eles devem se despedir de uma vez. A morena comunica ao marido que precisa do apoio dele. Constanza revela para Honório que está suspeitando de Josefina. Ela comenta com o marido que a víbora pode ser a criminosa que sequestrou a filha de Regina. Constanza relata as suas suspeitas para Honório. Eles relembram que Josefina morava no litoral. Constanza relembra que recomendou a víbora para Gonçalo. Ela fala para Honório que Josefina pode ter sequestrado Renata, pois sempre a odiou. A morena pergunta ao marido se está enlouquecendo. Honório fala para Constanza que a teoria dela não é absurda. Regina entrega o convite da festa para Gonçalo. Ele relembra que a família não está no clima para celebrar. Regina ressalta que Gonçalo precisa se distrair. Ele admite que a viúva o faz bem. Gonçalo informa a Regina que irá à festa. Ela fala para ele que pretende convidar Jerônimo para a celebração. Gonçalo não se opõe. Regina não consegue arrancar informações do namorado sobre Renata. Eles trocam juras de amor. Gonçalo fala para Regina que pedirá a mão dela para Carla diante de todos. Ela crê que ele não está livre. Gonçalo percebe que esqueceu de contar algo para Regina. Ele revela para ela que está divorciado. Eles comemoram. Gonçalo beija Regina. Renata conta para Augusto que foi insultada por Jerônimo. O vilão insinua para a mocinha que o vingativo sempre foi intransigente. Augusto consola Renata. Ela fala para ele que não desmentiu Jerônimo. Augusto supõe que o rival não vai espalhar a fofoca. Renata conta para o vilão que está divorciada. Augusto disfarça a sua alegria. Ele pede para Renata virar a página. A mocinha comenta que foi vítima do destino. Renata deduz que o universo não a quer com Jerônimo. Augusto pensa o mesmo. Jerônimo fala com a égua da esposa. Ele crê que Renata é cruel. Constanza chega em casa. Ela escuta os risos de César e Adriana. Constanza vê a bagunça da cozinha. Ela relembra quando conheceu César. Adriana culpa o garotão pela bagunça. Constanza toma a palavra. Ela ressalta que César já pode ir embora. Constanza conta para Adriana que falou com Honório. César se retira. Constanza encara Adriana. Honório pensa na esposa. Ele deseja se reconciliar com Constanza. Honório lamenta por não poder ajudar a esposa. No dia seguinte, Alzira fala para Ezequiel que preparou o café da manhã. Ela relata que eles precisam conversar. Alzira tenta chamar a atenção de Ezequiel. Ela confirma que ele é o pai do filho dela. Alzira pergunta se Ezequiel vai assumir a criança. Ele fica calado. Alzira sai para trabalhar. Ezequiel chora. Augusto comunica para Renata que precisa ir à cidade. Ele comenta que não gosta de deixá-la sozinha. Renata se sente vigiada por Augusto. Ele ressalta que só preza pela segurança dela. Renata aproveita a saída de Augusto. Jerônimo fala para Regina que está sem ânimo. Ela crê que ele pode arrancar informações de Gonçalo. Jerônimo revela para Regina que Renata está morando com Augusto. Ele desabafa com a amiga. Jerônimo insinua para Regina que odeia Renata. A viúva ressalta que o amigo está colhendo o que plantou. Regina relembra que Jerônimo não agiu bem. Ela fala para ele que quem colhe vento semeia tempestade. Carlos recebe os pais. A mãe do galego despreza a casa de Carina, insinuando que o filho merece mais. Ela acha a residência brega. Jerônimo recorda a sua discussão com Renata. Ele admite que Regina está certa. Marina aparece na fazenda.
Ela percebe que Jerônimo está falando sozinho. Ele desconversa. Marina faz Jerônimo sorrir. Ela o convida para a festa de aniversário de Severino. Ele tenta recusar o convite. Marina reitera que é importante todos os fazendeiros irem à celebração, pois os habitantes da cidade precisam superar a tragédia que ocorreu devido à enchente. Renata aparece na bonita. Marina insiste para ter a presença de Jerônimo. Renata os observa. Jerônimo nota a presença da esposa e beija a mão de Marina. Renata fica enciumada. Jerônimo provoca a esposa. Renata ressalta que quer levar a sua égua para a cruz do amor. Marina se retira. Jerônimo informa a Renata que a égua seguirá na bonita. Ela ressalta que ele sequestrou o animal. Eles discutem. Renata relembra a Jerônimo que a égua é dela. Ele insinua que ela está morando com um canalha. Renata fala para Jerônimo que é livre para fazer o que quiser. Ele acusa a mocinha de ter entrado em seu quarto pela janela durante a noite. Carlos entrega limonada para os pais. Os encrenqueiros dão um presente para o filho. Carlos elogia Matilde para os pais. A mãe do galego insinua que a noiva do filho deve ser uma moça refinada. O pai de Carlos brinca com a situação. O galego deseja que os pais conheçam Matilde. Eles marcam um encontro. Renata inventa para Jerônimo que não entrou no quarto dele. Ele ressalta que sentiu o perfume dela, alegando que ela também fez barulho na janela. Renata insinua que Jerônimo teve um delírio. Ele a puxa. Jerônimo reitera para Renata que não está enganado. Ela exige que ele a solte. Renata passa por cima de Jerônimo e decide pegar a égua. Ele a chama novamente. Carina reza. Ela relembra que sempre quis ser mãe. Carina sente raiva e revolta. Ela insinua que está com a alma cheia de rancor e ressentimento. Jerônimo fala para Renata que quer comprar a égua. Ela o informa que o animal não está à venda. Jerônimo fala para Renata que todos têm um preço. Ela reitera que não tem mais nada para fazer na fazenda. A mocinha insinua que o vingativo quer acusar a todos pelo crime contra Rafael. Renata reitera que Jerônimo é a pior pessoa que ela conhece. Constanza e César se encontram no centro. Eles são frios um com o outro. César insinua que Constanza está estranha. Ela diz para ele que segue com muitas preocupações. Constanza fala para César que está desprotegida. Ele insinua que a namorada não abre o coração. Ela confessa que não quer envolvê-lo em problemas. César insiste para fazer mais por Constanza. Ela segue inflexível. César pede para Constanza acompanhá-lo na festa do centro. Regina, Inês e Carla acertam os detalhes do evento. A esposa de Isidro comenta que a festa será um baile de máscaras. Carla fica ansiosa. Regina comenta que está conseguindo dar seguimento aos projetos graças à doação da empresa Monterrubio. Carla provoca a filha. Ela insinua que Regina está desconsiderando o trabalho de todas as colaboradoras para dar prioridade a Gonçalo. Carla deixa a filha falando sozinha. Regina confessa para Inês que quer se reaproximar da mãe. A viúva conta para a amiga que Gonçalo já está solteiro. Matias comunica para o pai que voltou a ter uma relação com Adriana. Gonçalo gosta da notícia. Matias comunica para o pai que a relação ainda não será pública. Gonçalo revela para o filho que já tem o amor de Regina. Ele informa Matias que vai transformar a viúva em sua esposa.